Salve, salve, meus queridos! Aqui é o Lucas Casella, secretário de Cultura e Turismo de Penápolis. Estamos começando mais um Canal Cultural, o seu programa de entrevista, entretenimento, arte, utilidade pública, que é produzido aqui na Secretaria de Comunicação, também com a Secretaria de Cultura. E hoje eu gostaria de agradecer aqui o Armandinho, que está na técnica, o Gesso Júnior, que é o nosso secretário de Comunicação, e gostaria de agradecer muito a presença do nosso entrevistado, Marcelo Ricardo Martello. Como vai, meu querido? Valeu, Lucas. Tudo jóia. Obrigado pelo convite e já parabenizo aí pelo trabalho que você vem fazendo enquanto secretário de Cultura, viu? Muito obrigado, querido. Agora, vamos lá, Marcelão. Você é penapolense, você é nascido aqui. Sim, sou penapolense. E quando que você achou que você podia fazer alguma coisa na arte? Quando foi? Você falou, vou ser artista. Então, eu descobri a arte no Cefam, quando eu fiz Cefam, né? E aí, como o Cefam trabalhava muito essa parte artística dos professores, nós pegamos a época que iniciou a Escola Municipal de Teatro. Então, na época, inclusive, o Cefam ele teve um grupo pela Escola Municipal específico só para os alunos do Cefam mesmo. E foi lá que eu acabei me descobrindo. Aí, depois, esse grupo do Cefam acabou, né? Porque ele era um grupo momentâneo mesmo. Nós montamos um espetáculo, até chegamos a participar do festival de teatro na época, como grupo convidado. E aí esse grupo parou e eu continuei. Eu e mais alguns amigos continuamos pela Escola Municipal de Teatro. Isso foi quando, Marcelo, mais ou menos assim? Cara, eu acho que foi em 96, se eu não me engano. Acho que foi em 96. E qual que foi a peça que vocês apresentaram lá? Me parece que foi... Cara, testando a memória aqui. Me parece que é o Macaco Simão. Acho que era esse. Macaco Simão. É. E aí, depois disso, né, o pessoal se formou, acabou... né? Sim, aí eu continuei na escola de teatro. Depois da escola de teatro, eu fui para a companhia de teatro. E aí fizemos vários espetáculos. Fizemos Palhaço Imaginador, fizemos o Castelo Mulumim, fizemos o Ponto de Partida, que foi com a direção do Jorge Vermelho de Rio Preto. E Nós do Jogo, que era um espetáculo de clown. Enfim, aí fizemos aí vários espetáculos depois. O Ponto de Partida, para mim, é um ponto de ruptura muito interessante, porque eu assisti e falei, caramba, Penápolis é legal para se fazer arte. Assim. O Ponto de Partida ele pegou uma época muito boa em Penápolis, que nós tínhamos a Galeria Itaú Cultural, né? E a Galeria Itaú, ela trouxe muita coisa boa aqui, principalmente para formação artística, né? Então ela trazia oficinas de figurino, oficinas de corpo, oficinas de voz. Sim. Ela acabava ajudando também a bancar o cachê dos diretores que vinham dirigir os espetáculos. Então foi uma época muito boa do teatro, realmente. Foi uma época muito boa e a Galeria Itaú Cultural acabou ajudando bastante nessa época. Foi uma pena que depois o projeto acabou, né? O projeto acabou. Mas eu acabei tendo sorte de pegar essa fase da cultura de Penápolis. Sim. Que foi um momento muito bom mesmo da nossa cultura, onde tinha investimento, né? Na cultura. E o que você, assim, lógico, quando você se especializa, né? Você é um excelente ator, sou suspeito para falar, né? Eu costumo dizer que o Marcelo Martello é meu De Niro. Quase todas as minhas produções o Marcelo estreou e a gente ganhou prêmios, inclusive Mapa Cultural. Sim. A gente ganhou 2 ou 3, né, Marcelo? Então, eu costumo dizer que... O que você se inspira, Marcelo? O que você gosta de ver na arte? Ou até no cinema, de repente, algum ator que você se inspire? Ou algum autor, algum dramaturgo que você goste? O que você... Na arte, o que te pega, assim? Cara, então, Lucas, eu gosto muito de fazer espetáculos infantis, né? Então, na época, assim, o que me inspirou muito foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum me inspirou bastante. Eu acho que foi um programa incrível, né? Da TV Sim. Cultura, da TV brasileira. E, então, na época, o que me inspirava muito era o Castelo Rá-Tim-Bum e eu sempre gostei muito de fazer espetáculos infantis. Acho que espetáculo infantil é um grande desafio, porque a plateia, ela é extremamente espontânea. O espetáculo adulto, às vezes se o espetáculo não está bom, o adulto ele se mantém ali no lugar. A criança não.
Se o espetáculo É sincera, não tá, né? se o espetáculo não tá bom, a criança vira pro lado, começa a conversar com um amiguinho, a criança levanta, vai embora e deixa as professoras loucas, né? Falando, senta aí, menino, senta aí. Então, o espetáculo infantil. E a energia do espetáculo infantil também é muito boa, né? Eu gosto muito. Até hoje eu me identifico muito com espetáculos infantis. Até hoje. Cheguei a fazer alguns espetáculos adultos, inclusive alguns até bem pesados. Ponto de partida mesmo, era um espetáculo bem pesado. Mas legal, é bacana para sua formação, mas, cara, o que eu curto mesmo é a energia do espetáculo infantil. Eu acho que você termina o espetáculo e você sai de lá alto astral, né? Você sai para cima. Eu acho bacana, eu gosto muito. Tem essa sinergia com a plateia, né? Com a energia das crianças, né? Sim, sim. E aquilo, cara, a criança não mente, né? Se ela não tá gostando, ela vai embora. Então é desafiador fazer espetáculo infantil. Eu gosto muito. Legal. E aí me diga assim, você também fez, como que chamava aquele que você fez, dirigiu, atuou, que era um monólogo? Era o Vácuo. O Vácuo, isso. Vácuo. Então, o Vácuo era um espetáculo extremamente pesado. Era uma crítica sobre o meio empresarial, né? Então, o espetáculo todo se passava dentro de um banheiro e o cara sentado em cima de um vaso sanitário. E ali ele, vamos usar o termo correto, ele cagava todas as insatisfações Sim. que ele tinha com a empresa, com a cultura organizacional, com a liderança que era uma bosta, né? Então, o Vácuo era isso. O Vácuo era um espetáculo de desabafo em relação a essa máquina aí, a empresa e tudo, né? E o Vácuo, ele já traz duas coisas que tem você, né? Uma é o teatro e outra é essa coisa do meio empresarial, essa coisa do meio acadêmico. Me conta como que você saiu do teatro, né, enquanto ator, e depois migrou para esse mundo acadêmico? Então, cara, foi um momento bem doloroso, assim, na minha vida, Lucas, porque quando eu comecei a fazer teatro, lá em 96, pelo Cefam, com a Escola Municipal, eu falei, puxa, é isso que eu quero para minha vida. E fui me dedicando, mas, cara, como é difícil você viver da arte, né? É muito difícil. E aí chegou um momento que eu falei, cara, amor não paga conta, vamos ser racionais, né? Eu já estava com 23 anos e não estava conseguindo viver da arte. Eu falei, bicho, deixa eu mudar aí o meu caminho. Aí eu saí do teatro, parei, falei, vou fazer só por hobby. Fui trabalhar com vendas e aí caí num senso comum. Fui lá no senhor Google e coloquei, o que um vendedor estuda? Saiu lá que a maior parte dos vendedores estudam administração. Falei, lindo, então é isso que eu vou fazer. E fui para administração, cara. Confesso, aí é uma história que eu até conto para os meus alunos. Confesso que o primeiro e segundo ano de administração fiquei muito perdido. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Algumas pessoas, inclusive, até falaram, Marcelo, você não tinha que ter ido para administração, tinha que ter ido para pedagogia. Pelo menos você seria aí um arte pedagogo, né? Teria mais a ver e tal. Você já fez Cefam e tal. Eu falei, gente, não, mas eu dei uma guinada na minha carreira. Não quero mais saber nada disso. Aí, quando foi no segundo ano de faculdade, cara, que eu peguei e falei assim, puxa vida, no Cefam, na época, eu descobri que eu não era a minha pegada da aula para criança. Amo criança, adoro criança, mas não era a minha pegada da aula para criança. Isso para mim ficou muito claro no Cefam. Porém, no teatro, eu já tinha dado aula para adolescentes. E eu me identifico muito com adolescentes, jovens, adultos. Eu me identifico muito. E aí, lá na faculdade, então, eu me vi na possibilidade de repente, virar um professor de faculdade, né? Dar aula aí para os jovens, para os adolescentes e tal, que é um público que eu me identifico, eu gosto muito. Aí foi quando eu peguei e conversei com alguns professores da FUNEP, né? E os professores me deram muito apoio. Não, Marcelo, a gente vê que você tem perfil para dar aula, tudo. E aí dentro da área da administração eu me identifiquei com a área de gestão de pessoas. Falei, puta, acho que tem tudo a ver com teatro. E aí eu fui para essa área, terminei a faculdade.
Aí os professores falaram, ó, você tem que então fazer um investimento aí na tua carreira. Aí eu terminei, fui fazer o meu MBA em gestão de pessoas. Fiz meu MBA pela Getúlio Vargas. Terminei o MBA e fui para o mestrado. Fiz o mestrado na UMESP, Metodista de São Bernardo. Fiz o mestrado em administração, mas a linha de pesquisa também voltada para a área de gestão de pessoas. E agora estou fazendo doutorado na Unesp de Marília. Então, enfim, não parei mais de investir nessa área da docência. E, cara, confesso hoje que a docência, o teatro ele me dava muito prazer, mas a docência hoje ela me dá mais prazer do que o teatro. Que legal. E na verdade, você usa muito do que você aprendeu no teatro. Demais, né? demais. Dentro da docência e dentro do que você se propôs a colocar ali enquanto gestão de pessoas. Tá? Sim, sim. Eu falo que o teatro, para mim, ele foi um divisor de águas. Para mim, não só profissionalmente, mas para mim também enquanto ser humano. Né? Eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente retraído, não era uma pessoa comunicativa. Então o teatro ele tem sim o seu lado pedagógico, na verdade a arte, né? Seja o teatro, a pintura, a escultura, a música, enfim, seja o que for, a arte ela tem muito o seu lado pedagógico, e o teatro eu posso dizer que ele causou essa transformação aí no Marcelo, né? Do ponto de vista de se comunicar melhor, do ponto de vista também de se entender também melhor enquanto ser humano, entender as minhas emoções. O teatro, uma coisa que a gente fala muito hoje no meio empresarial é sobre inteligência emocional, tá? O quanto as novas gerações vêm perdendo a inteligência emocional. E eu vejo que o teatro ele desenvolve muito a inteligência emocional, porque no teatro você vai aprender a trabalhar em equipe, quando você está ali apresentando um espetáculo. No teatro você trabalha muita empatia, porque você vai brincar ali de se colocar no lugar daquele personagem e entender as emoções desse personagem, o comportamento desse personagem. Então, te desenvolve muita empatia, te desenvolve muita comunicação, a expressão. Então, tanto é que hoje, se eu não me engano, acho que é a FAAP, a Fundação Álvares Penteado, em São Paulo, eles têm um curso de teatro para executivos. Legal. Né? Então, é uma técnica que eles utilizam para desenvolver os executivos, justamente para trabalhar empatia, trabalhar em equipe, trabalhar expressão, comunicação. Cara, então, assim, o teatro eu sou, apesar de não estar fazendo mais, mas eu sou apaixonado pelo teatro. Não está fazendo mais vírgula, porque daqui a pouco eu te chamo para fazer um outro curta, então prepare-se que a gente... Então, aí a gente faz um curta, tudo, e vai ser um prazer. Inclusive, uma das coisas muito legais, né, nesse período que eu fazia teatro, foi justamente esse convite que eu tive de você, porque eu nunca tinha feito, eu sempre fui um ator de palco, né? Nunca tinha gravado, nunca tinha filmado nem nada. E aí eu tive essa oportunidade quando a gente fez esses curtas-metragens juntos. A gente fez, o primeiro foi em 2008, né? Que é o Leite, foi isso? O litro. E aí a gente concorreu com curtas-metragens em São Paulo, que a gente levou para o Mapa Cultural Paulista, e lá estava a gente com VHS, uma produção bem amadora, né? Mambembe, disputando com curtas assim que foram super investimentos, com Rosa Maria Murtinho no elenco. E a gente ganhou dos caras, né? Tipo assim, a gente chegou num nível assim de falar, caramba, que legal, porque assim, a história era muito pujante, né? Era uma história muito... E os atores, né? Moléstia à parte, tava a Mayra, tava... Quem mais tava? Tava o Cal, sabe? Então, eram atores que deram assim, uma veracidade tão grande para aquela história, que era tão complicada, né? Que era uma história de um pai que vai atrás de 1 litro de leite na madrugada pro filho que está passando fome. E aquilo pegou tanto nos jurados. No outro, eles falaram que assistiram à noite, e no outro dia eles viram aquele litro de leite e falaram, caramba, né? Olha como isso é fácil para mim, e a gente não tem ideia do que pode acontecer com os outros, né? E eu lembro, Lucas, que quando estreou o Litro, eu lembro que na época nós tínhamos aqui o cinema, né? Sim, que a Mariá que gerenciava, né? E Maria aí Bastos. ela projetou no cinema antes de iniciar os filmes. Isso. Eu lembro que muitas pessoas depois comentaram que eles entraram lá no cinema para assistir o filme que eles foram assistir. Sim. E aí, de repente,
pum, surge ali um curta-metragem, eles começam a ver. E aí eu lembro que teve um amigo que assistiu, ele falou, Marcelo, pensa assim, cara, que quando entrou, tava todo mundo ali conversando antes de começar o filme, na hora que entrou o curta, cara, na hora que acabou o curta, você não ouviu um pio no cinema, assim, todo mundo quieto, olhando. Porque ele tem o final ele impactava, bem impactava bem legal, foi bem bacana mesmo. Não, enfim. Depois dele veio A Mãe e o Destino, que foi muito interessante, que a gente fez também, sobre esse lance entre, né, o que você fez, que você deixou de fazer na vida, né, que é aquela coisa do cara que sofre um acidente e vai disputar a própria alma num jogo de pôquer, né? Sim, que a gente gravou no palco do cinema. A gente gravou dentro do Cine Lumine lá. Do Cine Lumine, exatamente. Que hoje é o NAC da FUNEP. Hoje é o NAC da FUNEP, exatamente. Então, assim, as nossas referências sempre foram... Né, a gente sempre orbitou pelos mesmos lugares, né? Então, sim. E assim, é fantástico. E assim, ter atores, porque naquele lá a gente usou o Diguinho, o Rodrigo Matias era ator, né? O Flávio Ramalho, o próprio Valdomiro Júnior, o Miro, que estava lá também. Então, assim, pessoas que sabe, são atores fantásticos que a Penápolis tem, né, cara? Eu acho que Penápolis é um celeiro muito grande de muita coisa boa. É mesmo. Sabe que ele não é penapolense, ele é de Birigui, mas ele saiu aqui de Penápolis. O Vinícius Meloni. Ele começou a fazer teatro aqui. Ele está no Rio. Onde que o Vinícius, eu acho que ele está em São Paulo. São Paulo. Mas ele fez IAD, que é a Escola de Artes Dramáticas da USP. Depois acho que ele fez uma outra graduação. Fez até novela já, né? E o Vinícius, ele tá muito bem, cara. Ele já concorreu a prêmio PCA, tudo. Legal. E ele surgiu daqui. Cria nossa. Ele surgiu desse trabalho aqui feito por Penápolis. E assim, e o legal é que, de repente, dentro daquilo que você coloca, né? Enquanto professor e a sua missão de espalhar e de semear as coisas boas, é interessante que você pode, inclusive, colocar para as pessoas a importância da arte, né? Ah, sim. Não, tem aulas minhas que às vezes eu uso jogos teatrais. Legal. Né? Então, sim, eu acabo usando muito. Isso é muito legal, né, cara? Porque, assim, queira ou não, a nossa missão eu acredito muito nessa coisa de missão. Eu fico me perguntando qual é a minha, mas enquanto eu não sei e não tenho certeza, eu vou fazendo o que eu acho que é a minha, que é justamente estimular isso nas pessoas, né? Estimular de que forma? Convidando, tratando de assuntos, de repente até um curta-metragem meu que uma pessoa vê, uma música minha que uma pessoa ouve e fala, pô, é isso, legal, me identifiquei, ou vou tentar fazer. Eu acho que a nossa missão é essa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, perfeito. Eu acho que é importante o ser humano desenvolver aí o seu propósito, né? Qual é o seu propósito de vida? O propósito de vida é aquilo que vai dar sentido para a tua vida. E a gente precisa. É possível a gente ver uma vida sem propósito? É possível. Mas aí a gente entra meio naquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, acho que é importante a gente ter um propósito na vida, saber o que você quer, onde que você quer chegar, ter esses objetivos. Lógico, saber que por mais que tracemos objetivos na nossa vida, a qualquer momento isso pode dar errado. E aí a gente entra aí na questão da adaptabilidade, né? Nos adaptarmos. Mas eu acho que o propósito mesmo, independente do que você esteja fazendo, qual é o seu propósito? Independente da profissão que você esteja, independente no que você esteja trabalhando nesse momento, qual é o seu propósito enquanto ser humano? Na arte, qual é o seu propósito enquanto artista? Por que você está montando este espetáculo? Por que você está montando, no caso do professor? Qual é o propósito enquanto professor? Né? Agora, você como secretário de cultura, qual é o seu propósito enquanto secretário de cultura? O que você quer plantar? O que você quer contribuir? Onde quer chegar? Onde quer chegar com isso? Sim. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E é isso. E a vida, ela realmente vai levando a gente para caminhos. Mas é importante que cada caminho que a vida nos levar, que levemos um propósito interessante. E eu acho legal, assim, que tem uma coisa que eu me sinto, assim, em alguns momentos já me senti na vida, que é estar confortável ali. Quando você se sente confortável, tá tudo na minha mão, tá tudo tranquilo. Quando você se sente confortável, é que eu acho que você está no caminho certo, né? E, cara,
E é mais ou menos o que eu estou sentindo nessa entrevista. Estou confortável, tá tudo legal, tudo tranquilo, mas a gente precisa acabar. Tudo chega a um final. Sim. Marcelo, cara, eu quero te agradecer muito. Você sabe que você é meu amigo irmão, que assim, amigo pra vida. E queria que você deixasse aqui para nós as suas considerações finais, cara. Pô, Lucas, cara, eu que agradeço. Realmente, nós somos amigos, mas o amor que existe um pelo outro aqui é o amor de irmão, né? Ufa. Estamos juntos. Estamos juntos sempre. E, cara, eu só desejo, realmente, de coração, que você, nesse desafio que você está para sua vida como secretário de Cultura, consiga colocar em prática pelo menos uma parte dos seus projetos, né, que você consiga implementar na cultura e que, enfim, cara, que a gente consiga movimentar a cultura de Penápolis novamente. E se precisar de mim para alguma coisa, me coloco à disposição, tá bom? Obrigado, meu irmão. Eu vou precisar, hein? Tá gravado agora. Tamo junto. Gente, e aí encerramos então mais um Canal Cultural. Muito obrigado a todos. Tchau.